querido, querida, você que está aqui conosco hoje no programa Batom e Bate-Papo, um programa um pouquinho diferente, muitos já me conhecem. Eu sou a pastora Marília Pedrosa, vou estar com você falando sobre um tema muito, muito importante que vai edificar a sua vida. Nós vamos falar sobre o propósito de Deus no casamento. É verdade, eu tenho certeza que esse programa será uma bênção e vai realmente edificar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre o casamento, falar sobre o propósito de Deus no casamento. E saber também que o Senhor planejou o casamento para coisas grandes. Nós teremos convidados aqui, daqui a pouco vou apresentar eles para vocês, que vão dar testemunhos e compartilhar sobre tudo que Deus fez na vida deles, que são grandes coisas. E o nosso bate-papo vai ser muito enriquecedor. Com certeza, há um propósito no casamento, porque nós sabemos que desde a criação, lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, Deus deixa isso muito claro. Quando ele fala, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. O Senhor não fez um homem para viver sozinho. Ainda bem, né? Você que é casado sabe como é bom estar casado. Porque Deus fez o homem para estar junto com alguém, para cumprir um grande propósito. Lá em Eclesiastes, também no capítulo 8, versículo 6, diz, porque para todo propósito há um tempo e um modo. Eu creio realmente nisso, eu também tenho um testemunho, né, no meu casamento com o pastor Naor sobre o propósito de Deus. Nós nos conhecemos a 1.200 quilômetros de Goiânia. Depois um programa especial, eu vou estar aqui só para testemunhar, mas vou só dar uma palhinha para você aqui do que Deus fez. E olha, que a gente se conheceu, nós éramos ainda solteiros, no ano de 1987. Não imaginávamos tudo que Deus ia fazer e a história é grande, né, para contar aqui. Então, olhando para a nossa história, nós podemos também testemunhar sobre isso, que há um propósito de Deus para o casamento. Com certeza. E hoje nós vamos falar sobre isso. Deus une pessoas certas, Deus une pessoas específicas para que juntos possam cumprir esse propósito. Amém? Tenho certeza que você vai ser muito edificado. Estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Dá um like aí, você que está conosco no YouTube, né? Compartilhe com pessoas sobre hoje o nosso programa. Faça um comentário aí, fala aí comigo. Está gostando? O que Deus está falando com você durante todo o programa? A gente vai estar ligadinho com você. Fique conosco. Então, eu quero dar hoje as boas-vindas para os nossos convidados queridos, né? São discípulos, são pastores que estão conosco há muitos anos. Quero, então, convidar aqui o pastor Marco Aurélio Santana, que é pastor na Igreja Videira, que hoje pastoreia a Igreja Videira de Aparecida de Goiânia, que é a minha cidade natal, hein? Nasci lá e é um grande prazer ter vocês pastoreando, né, aquela cidade que eu já orei tanto por ela, e hoje o Senhor nos presenteou, né, com a sua vida e com a pastora Valquíria também, que é a esposa do pastor Marco Aurélio. A pastora Valquíria está conosco, né, andou um tempo muito pertinho de mim, no meu discipulado, agora ela já anda com a pastora Márcia ao meu lado. Tem duas filhas, né, os dois, que é a Camila, de 22 anos, e a Milena, de 16, mas eu quero que vocês mesmos se apresentem e dêem as boas-vindas para os nossos telespectadores. Amém, pastora Marília, para mim é uma grande honra, é um prazer estar participando aqui nesse programa tão importante. Pela primeira vez, né, pastor? É verdade, pela primeira vez. Quero dar também aí as boas-vindas para aqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, e me sinto privilegiado mesmo de estar aqui pela primeira vez compartilhando sobre esse tema tão importante. Amém. Propósito no casamento. Amém, verdade. Sabe, pastor, que foi feita uma pesquisa, né, lá na rádio, sempre tem esses ibopes aí, e 40% dos nossos ouvintes são homens. Então, você que está aqui conosco também vai ouvir algo específico para você que é homem. O pastor vai falar durante todo o programa, vai abençoar muito a sua vida, pastora Valquíria.
Olá, pastora Marília, vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. É um prazer estar aqui hoje, uma grande honra estar aqui ao lado da senhora, que tem ensinado, que tem testemunhado através da sua vida, da sua família, né, sobre relacionamento, sobre casamento, antes, durante, não é? Sobre criação de filhos. Então, assim, eu me sinto muito honrada em poder participar aqui hoje e, como meu esposo disse, poder falar sobre esse tema, não é? Que é o propósito no casamento. Porque o Senhor, nós vamos falar sobre isso, o Senhor, Ele nos une para o cumprimento do propósito. Então, Com certeza. Me sinto muito honrada. Amém, pastora. amém. Muito bom ter vocês aqui. Né? Me sinto muito à vontade, até porque, né, a gente já tem tantos anos caminhando juntos. E a gente falou ali no início, né, que nesse texto inicial, do propósito de Deus, desde Gênesis, quando Deus fez o homem, falou, não é bom definitivamente que o homem esteja só. Né? Então, o Senhor fez uma auxiliadora idônea, fez uma mulher à altura para completar. Mas será que o casamento é só assim para, né, ter aquele capricho para não viver sozinho? Ou existe algo maior? Existe um propósito, né, supremo que nasceu no coração de Deus? Vocês realmente acreditam que o casamento ele é para um propósito? E porque pela experiência de vocês, né, eles vão contar aqui, não vou contar tudo, mas eles já, né, pastorearam no exterior, começaram nos Estados Unidos, vieram para o Brasil, fizeram seminário, foram depois para a África, abriram igrejas nesse continente. Então, podemos ver que o final das coisas, você vê, Deus só pôde fazer tudo o que Ele fez porque Ele uniu vocês. Né? Verdade. Como que é isso, pastor, esse propósito? Você crê realmente nisso, que Deus tem esse propósito? Pastor, eu creio, porque, como a senhora já mencionou aqui, desde o princípio, né, Deus criou o homem e Deus percebeu que não era bom o homem estar só. E aí Ele cria agora a mulher da costela, né, de Adão para justamente um propósito. A missão que Deus tinha para o homem, Ele ia cumprir juntamente com a auxiliadora, que era Eva, né? Mas quando você traz para a sua vida pessoal, para o seu casamento, você percebe que tudo que Deus faz é perfeito. Né? E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Amém. Porque tudo que nós conseguimos edificar em termos de ministério, de igreja, eu não conseguiria jamais fazer, chegar aonde eu cheguei, se eu não tivesse uma esposa como a Valquíria ao meu lado, né, me dando suporte, me auxiliando, me ajudando, sendo mãe, né, das minhas filhas, pastoreando ali junto comigo. Né? Então, eu percebo como isso é importante na vida de um casal que deseja cumprir uma missão. Né? Para nós, nesse caso, somos pastores. Sim. Mas quando você olha até para a vida de outras pessoas, né, como pai, como mãe, como empresário, há um propósito realmente muito forte no casamento. É verdade. A Bíblia fala, né, pastor, que lá em Provérbios, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Isso fala, então, edificar e construir. Né? Nós não estamos falando de construir uma casa aí de alvenaria, nós estamos falando de construir um lar, construir uma família para realmente fazer o propósito de Deus se cumprir. Então, esse papel da esposa é muito importante. Sim. E voltando aqui um pouquinho, né, quanto à questão do propósito, a Sara falou que nós vamos falar um pouquinho quando nós nos conhecemos, né? Antes de falar, eu vou para frente para depois voltar. Já pode até começar. E como é que foi que conheceram, quanto tempo de casado, para a gente já poder dar essa introdução. Olha só, mas o Marco, ele conhecia toda a minha família por parte de mãe. É? Sim, minha família por parte de mãe é da Assembleia de Deus e ele morou em Londrina, na minha cidade, Natal. E conheciam ele, eu ouvia falar dos pais dele, eu ouvia falar dele, que ele era amigo dos meus primos, mas eu não o conhecia. E o meu primo, um primo meu, casou, e eu não queria ir nesse casamento, porque eu tinha rompido um relacionamento, e eu não queria ir nesse casamento, que eu estava triste, e minha mãe falou assim, não, você vai sim. Aí eu fui, nem me arrumei tanto. Imagina se tivesse arrumado, né? Imagina! Já tinha casado, ó. Nem me arrumei tanto, mas fui. E quando eu cheguei lá, ele estava lá. Ele fala que eu olhei para ele, mas não é verdade. Ela ele olhou para mim. Não, gente, vocês vão ter que resolver quem olhou para quem. Hoje vocês vão ter que pôr isso aqui em pratos limpos. Mas foi assim, algo assim incrível,
porque nós nos conhecemos ali. Mas fazia pouco tempo que eu havia me convertido na Comunidade da Graça, e eu me lembro que em um culto o pastor passou por mim e voltou e falou assim: Valquíria, o Senhor quer te usar, o Senhor vai te usar no louvor, mas tem uma coisa, o Senhor tem um chamado para você com crianças. E eu olhei assim, eu falei assim, deve estar precisando de alguém para trabalhar aqui indireta, no né? ministério com crianças, porque eu não me via. Eu me via assim, uma pessoa totalmente improvável nessa área. Eu não tinha paciência, eu não me via assim, de maneira nenhuma, em condições de trabalhar com crianças. E então eu me converti ali, tudo, e depois nós nos conhecemos, porém, nós nos conhecemos em abril. Em junho, ele recebeu um chamado para ir para os Estados Unidos, para fazer seminário nos Estados Unidos. E ele foi. E quando ele estava lá, era para ele ficar 1 ano fazendo esse seminário e depois voltar. Ele foi em junho, quando foi em dezembro, ele falou assim, olha, eu vou voltar para nós ficarmos noivos e nos casar, porque eu não vou ficar aqui sozinho. Uau. Eu quero você aqui do meu lado para realmente fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, porque eu não quero voltar para o Brasil. Foi rápido. Muito rápido. Então, ele voltou, mas aí nós ficamos noivos. Então, assim, o nosso relacionamento foi no período assim, de 1 ano e 4 meses, que nós nos conhecemos, nos relacionamos, foi à distância, não é? E depois nos casamos. Casamos em agosto de 97. Opa, não errei. 23 de agosto de Uau, 97. Ó, Aí que foi, horas? nós Quantos minutos? Então, pastora Marília, esse ano nós vamos completar 25 anos. Uau! Bodas de prata. Olha, Bodas vocês de precisam prata. comemorar, gente. Eu fiz, né? Eu, na hora, já tem um tempinho. Mas vale a pena. É precioso ver, né, olhando ali como retrovisor, né, de tudo que vocês falaram aqui, que lá atrás Deus já sabia. Já sabia. É tudo que ele queria fazer, e o Senhor já tinha esse propósito. Né? A Bíblia fala que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Né? Ele vê na frente. E nós precisamos apenas estar no centro da vontade de Deus para permitir que esse propósito, né, se cumpra. Mas sabe, pastor e pastora Valquíria, eu sei que vocês têm uma longa jornada, né? Porque começou o ministério lá, casaram, foram para os Estados Unidos, abriram igreja nos Estados Unidos, né, vieram para o Brasil, fizeram seminário, depois foram para a África, abriram igreja, e foi muitos anos. Mas, como a gente estava falando, né, agora mesmo, é muito bonito contar tudo isso, mas por trás, né, das cortinas, nós temos ali um processo, né, pastor? Verdade. O que você poderia compartilhar conosco aqui nesse processo de treinamento de Deus, né, de tratamento, e também que o Senhor proporcionou para que o Senhor pudesse usar vocês como Ele tem usado? Em poucas palavras, o que o senhor poderia falar desse processo? Então, pastora, nós casamos num sábado, na segunda embarcamos para os Estados Unidos. Uau! E nós começamos o nosso relacionamento. E foi assim com sua filha também, né? Foi dessa forma também. também. A casar a filha, a gente estava no casamento, nós que fizemos, eu e o pastor Naor, e realmente eles também tiveram a mesma experiência, né? Experiência. Se conheceram, casaram e estão lá, né? Exatamente. É verdade. E eu penso assim que uma das coisas que nos ajudou bastante, né, no começo desse processo é que eu e a Valquíria tivemos que resolver, né, os nossos problemas, todas as dificuldades do início de um casamento sozinhos, sem o pai, sem a mãe, sem o sogro, sem a sogra, né? E de repente tem 2, né, seres que estão morando dentro de uma casa e cada um veio de um contexto, né? A Valquíria tem um contexto familiar, eu vim de um outro contexto, mas o mais importante mesmo de tudo eu sempre conversei bastante com a Valquíria da importância, né, o amor e respeito dentro do casamento. Uhum. Então, meus pais são divorciados e uma das coisas que eu conversava muito assim com a Valquíria é que divórcio não faz parte do nosso dicionário. Às vezes é o mais fácil, né, pastor? Mas é uma decisão bíblica, né? Decisão. E nesse processo, nos Estados Unidos, a gente conversava muito sobre realmente o propósito de Deus, aquele que Deus
tinha para nós, desenvolver através de nós, e buscávamos isso. Né? É claro que esse processo do primeiro ano, do segundo ano, todo mundo já sabe, conhece, não é fácil, né? Mas quando você cede, no meu caso, eu cedi muitas coisas, me peguei cometendo alguns erros que o meu pai cometia no casamento, né? Eu falo, não, eu preciso mudar, eu não posso cometer os mesmos erros. Então, eu comecei a mudar, a Valquíria mudou, né, para que houvesse uma adaptação, né, dos dois vivendo juntos e focar naquilo que Deus tinha para nós, Amém. que era o ministério. Né? E eu louvo a Deus porque depois de 2 anos, né, esse processo de conhecimento, esse processo de adaptação foi se fortalecendo, sempre houve respeito, sempre houve amor, né, no nosso relacionamento. E aí começou um novo processo, que foi o processo ministerial. E isso faz parte. Então, quando a gente olha assim para tudo que Deus já fez na nossa vida, ministerialmente falando, realmente houve um processo de muitos anos. Muitos anos. Nós nos casamos em 97, eu fui ordenado em 99, comecei a pastorear minha primeira igreja sozinho em 2001. Que foi em Jacksonville, Flórida, onde nós temos a nossa igreja videira, em Jacksonville. Mas passamos muitas dificuldades antes disso, por não ter, no caso da denominação que eu vim, todo um apoio, uma cobertura, como nós temos aqui na videira. Discipulado. Eu louvo a Deus porque nós temos uma igreja que proporciona um programa Amém. como esse, Amém. né, um trabalho para casais. Discipulado, né? Tudo isso é muito importante para ajudar nesse processo. É verdade, pastor. É interessante porque eu gosto muito do texto, né? Quando a palavra do Senhor fala no Velho Testamento, ali na construção do templo de Salomão, você vê que muitos utensílios eram usados para a construção do templo. Mas um deles era a pedra, e a Bíblia fala que eles precisavam de pedra para a construção, e aquelas pedras precisavam ser lapidadas, não poderia ser pedra bruta. E hoje nós somos o tabernáculo de Deus, né? Nós somos a habitação de Deus, nós somos aqueles que Deus chamou para expressar o Senhor no casamento, na vida pessoal, e essa pedra ela tem que ser lapidada, e esse processo que você falou. E é muito importante nós falarmos do propósito, mas também de se quebrantar, né, pastor? De se deixar ser tratado para que o propósito se cumpra. Verdade. E é muito triste, né, pastora Valquíria, ver, às vezes, casamentos que você... às vezes a gente até faz casamentos na igreja, acompanhamos casais que você vê que tinham tanto potencial, que tinha tanto, né, para dar certo, e porque não se dispõe a esse processo do tratamento de Deus, do agir de Deus, se rompe ali. E é muito triste isso. Então, é muito importante falar do propósito do casamento, mas falar também que tem um processo, né, pastor? É verdade. E que você poderia falar, pastora Valquíria, para nós nesse processo, assim, qual é essa mensagem que você pode deixar para todas aquelas pessoas que estão aqui conosco, que estão nesse processo de casamento, talvez passando por um momento difícil, né, de adaptação, ou uma traição, uma frustração, para que realmente a história não acabou, porque somente o Senhor tem o final da história. Mas nós precisamos contribuir para que esse processo, né, ele se cumpra e que o Senhor possa realmente fazer o que Ele tem que fazer. Sim, eu acho que se eu fosse buscar uma palavra para isso, essa palavra seria decisão. Eu tive que decidir. Foram 2 aspectos. Primeiro, porque eu nunca tinha saído de casa. Eu me casei com 22 anos e eu era muito apegada. As minhas irmãs, principalmente, né, a minha irmã mais velha era muito apegada mesmo a mim, e nunca tinha saído de casa, então eu sofri muito. Eu, inclusive, tive uma depressão por isso, né? E eu me lembro de uma vez de um pastor chegar para mim, e isso ficou gravado em mim, ele falou assim... Ele tinha uma voz bem grave, ele falou assim, irmã Valquíria, você precisa cortar o cordão umbilical. E naquele momento, aquilo doeu, mas depois o Espírito Santo trabalhou dentro de mim. E ele falou assim, é verdade, você precisa cortar o cordão umbilical, agora você é uma nova família. E, a princípio, foi difícil, mas depois eu entendi. E eu tinha um sério problema, pastora.
eu era muito ciumenta, mas mesmo? muito ciumenta. Eu tinha uma baixa estima muito forte, não me achava bonita, me achava inferior, todas as mulheres eram mais bonitas do que eu não me sentia segura, e eu tinha muitos ciúmes, e não tinha um discipulado. Então, assim, eu cheguei um momento que eu orei e eu falei assim, Espírito Santo, inocente ainda, criança, não é? E eu falei assim, Senhor, me ensina, porque eu não quero perder meu casamento. O Marco não me dava motivos nenhum, mas eu via coisas, eu não acreditava. Por quê? Por mim mesma. Então, eu precisei entender que eu era amada. Eu até coloquei aqui um texto de 1 João 4,18, que esse é algo que marcou a minha vida. No amor não existe medo. Amém. Eu tinha medo de perder, eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo de ser traída. Então, assim, eu tinha medo. E, na verdade, quando eu descobri que ele me amava realmente, eu me lembro de uma vez que ele olhou para mim e falou bem firme assim, se você fosse feia, eu não teria casado com você. Mas era uma insegurança muito grande, mas eu decidi. E eu fui buscar no Senhor. Que bênção. Eu fui buscar no Senhor e o Senhor, ele me libertou completamente dos ciúmes. Aleluia. Então, Amém. assim, hoje eu posso falar, que o Senhor, ele é aquele que nos conduz, porque o que Deus tinha para fazer na vida do Marco, ele não poderia ter alguém ciumenta. Ele precisava tratar, ele precisava trabalhar isso na minha vida. Eu precisava ter segurança do amor dele, eu precisava ter segurança do amor de Deus para a minha vida, e eu precisava ter segurança mesmo na minha identidade, em Cristo Jesus. Então, eu tomei essa decisão e eu fui aos pés do Senhor, eu busquei no Senhor. Amém. Essa libertação. É precioso isso, porque às vezes é muito romântico, falarmos de propósito, ser usado por Deus, ir para a África, e isso é precioso, mas não seria possível o propósito de Deus se cumprir na vida desse casal se eles não se deixassem tratar e curar, Exatamente. Eu acho que é realmente isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Antes de Deus nos usar, Ele precisa trabalhar em nós. E esse testemunho é poderoso, porque, com certeza, também na sua vida, o Senhor tem grandes coisas para fazer. E Ele quer fazer algo primeiro no seu coração, no seu interior, para que depois você possa cumprir os grandes propósitos dele na sua vida. Nós vamos dar um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos falando sobre o propósito de Deus no casamento, com o testemunho desse casal precioso, o pastor Marco Aurélio e a pastora Valquíria. Fique com a gente. Talvez você pense que se você fosse uma mulher importante, se você tivesse um cargo importante, você poderia ajudar mais as pessoas. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Você pode marcar a vida de muitas pessoas simplesmente pelo fato de ser uma mulher cheia do Espírito. Vamos, porque nós sabemos que é o Senhor que luta as nossas guerras. O segredo de uma mulher cheia do Espírito é quando ela tem revelação da sua união com Cristo. Quando você crê na troca do Calvário, você crê na sua união com Cristo. E isso revoluciona a sua vida, porque a sua vitória é baseada nisso. Não mais eu, mas é Cristo.
Estamos de volta no segundo bloco do programa de hoje, Batom e Bate-Papo, falando sobre o propósito de Deus no casamento. Existe um propósito para o casamento? Sim, nós falamos no primeiro bloco, estamos hoje com os nossos convidados queridos, o pastor Marco Aurélio e a pastora Valquíria, que deram seu testemunho no início do programa, no primeiro bloco. Você pode voltar um pouquinho para ver se você abriu aí, né, o nosso canal agora, ou ligou a rádio agora, você pode ter acesso a esse programa, porque ele vai ficar ali guardadinho, ali no canal da pastora Márcia Silva. E nós estamos aqui falando justamente disso, do propósito de Deus. Mas a pergunta agora é o seguinte, tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. Você crê que existe a pessoa certa para se casar? Ou existe pessoas de um certo tipo que vão dar certo com outras pessoas do mesmo tipo? Tem essa dúvida aí. Pastor, o senhor acha que existe a pessoa certa para se casar? Pastor, eu creio que existe sim a pessoa certa, mas não existe a pessoa perfeita. Eu acho que há uma diferença muito grande em relação a isso, quando você quer uma pessoa perfeita. Realmente, nós não somos perfeitos, né? Mas eu creio que Deus coloca, sim, a pessoa certa para cumprir aquela missão, para cumprir aquele propósito, para estar ao seu lado. Eu falo, né, do meu próprio casamento. Eu sempre tive, assim, na minha vida, essa convicção. A partir do momento que eu disse sim para estar realmente envolvido no ministério, eu tive, sim, muitas convicções em relação a isso, nunca tive dúvidas, né? E nesse processo de Deus, eu pude ver o quanto a minha esposa era importante e era a pessoa certa para tudo aquilo que Deus tinha para a minha vida. E isso se fortalece de anos e anos para cá, né? Por exemplo, eu jamais iria conseguir ir para a África se eu não tivesse uma esposa convicta, uma mulher forte, uma mulher, sabe, que realmente, né, de oração. E então eu vejo o quanto ela é a pessoa certa. E que quando, pastor, quando você percebeu que ela era a pessoa certa? Deus falou antes de casar? Ou você percebeu depois que casou, depois que passou por, né, muitas dificuldades, falou, não, essa é a pessoa certa. Quando caiu essa ficha, que ela era a pessoa certa? Então, eu penso assim, pastora, que isso foi se fortalecendo no processo logo após o casamento. Eu sempre percebi, assim, na Valquíria, até um pouco antes do casamento, ser uma pessoa muito firme, uma pessoa, sabe, de lutar, de batalhar, de se posicionar. E então, depois do casamento, é claro, eu percebi essa sensibilidade também no espírito, né, uma pessoa que ora, uma pessoa que busca, determinada. E tudo isso é importante para aquilo que Deus teria para a minha vida, para o meu ministério, né? É importante. Então, realmente, ela é a pessoa certa. Não somos perfeitos, passamos, sim, pelo processo de Deus, mas eu creio, sim, que Deus coloca a pessoa certa para a missão propósito ser certo. realizada. Pastora Valquíria, se existe a pessoa certa para cumprir o propósito de Deus, como saber? Porque a pessoa que está aqui fala, eu também quero acertar, né? Não quero errar, mas como é que eu vou saber se é a pessoa certa? Pois é, pastora. Então, eu acho que existe sim a pessoa certa, porque eu falo por mim. Chegou um momento que eu não achava que eu era a pessoa certa para o Marco. Por quê? Porque o Marco foi aquela pessoa que nasceu e cresceu num lar evangélico, né? Todo certinho, nunca se desviou. Teve um momentinho ali na adolescência, bem de high school ali, né? De ensino médio, mas nada assim que tenha saído da igreja. E eu não. Você já se vê um pouquinho torta. Eu era a mulherzinha torta da casinha torta, né? E então, assim, até as pessoas da minha família que conheciam ele, me conheciam, não achavam que eu era a pessoa certa para ele, não é? Mas o Senhor achava. E algo interessante que eu me lembrei agora, quando eu era criança, eu recebi uma palavra profética, aos 9 anos de idade. O Senhor falou que Ele iria me levar para onde Ele tinha
reservado para mim. E ele iria usar uma pessoa. Agora ele vai ficar todo cheio, mas eu vou ter que falar porque foi o Senhor que falou. Mas o Senhor falou através, né, de uma irmã que foi na casa da minha mãe, orar por ela, e falou assim: eu vou usar um príncipe. Ele vai Aleluia! Olha aí, ó. para te levar para o lugar onde eu quero, né? E eu acredito que o Senhor, apesar de ser aquela pessoa improvável, não é? Porque, gente, eu não tinha nada a ver com as meninas da época da igreja dele, nada certinha, a ver. Eu me lembro que bonitinha, uma vez... penteadinha. Nada. Eu me lembro que uma vez, uma menina da igreja dele, quando eu fui, ela falou assim: mas essas meninas de fora vêm aqui, né? Porque eu andava de moto, eu usava calça jeans, nada a ver, né? Mas algo que eu tinha, eu sempre tive um coração ensinável. Amém. Eu sempre busquei, assim, honrar, eu sempre busquei obedecer, eu sempre busquei realmente estar debaixo, né, da autoridade, independente se ela falhasse ou não. Meus pais não são separados, mas não viveram um casamento feliz. Mas eu nunca desonrei meus pais. Eu sempre bênção. Respeitei. Então, eu acredito que o Senhor, Ele conta isso. É verdade. Não é? Porque eu precisei, nesse processo, para me tornar quem eu sou e quem o Senhor quer que eu seja, né? Porque eu ainda estou no processo, eu precisei ser ensinável. Interessante isso, né? Eu estou vendo aqui, passando um filme, né, na minha memória, também sobre o testemunho do pastor Aloysio, da pastora Márcia, que é muito parecido com o testemunho de vocês. Não sei quantos conhecem, mas ele mesmo conta, né, que o pastor Aloysio sempre foi essa pessoa consagrada, separada, né, já estava na igreja, ele já era líder dos jovens. Quando eu me converti, no ano de 1990, eu e o Naor, ele era o líder dos jovens. E ele conta isso, ele testemunha isso, que tinha uma fila, né? Imagina, tinha uma fila de irmãs querendo casar com ele, né? Homem de Deus, ungido daquele jeito. E, de repente, chega a pastora Márcia na igreja de moto, exatamente, casaco de couro, e o pastor Aloysio fala, né, com aquele cabelo esvoaçante, né, dela. E aí ela, né, correu todo aquele clima, né, entre os dois. E ele foi orar, né, depois de um tempo, lógico, não foi logo no primeiro dia, mas ele percebeu algo na pastora Márcia, que eu acho que é justamente o que o pastor percebeu na Valquíria, verdade, que foi o coração. Isso. Né? A Bíblia fala que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E Deus falou com o pastor Aloysio, e falou, essa é a sua esposa. Acho que até ele falou, não é possível. Porque ela era alguém assim completamente fora, né, daquele padrão daquelas pessoas, aquelas mulheres que teriam ali, né, às vezes o desejo, estariam ali esperando para se relacionar com ele. E ele então foi orar. E Deus falou, é essa. É interessante isso. Por quê? Porque justamente, né, Deus une corações. Né? Deus une propósito. O propósito passa pelo coração. Se você tem uma pessoa que realmente ora, que tem um coração... O Naor fala muito isso, né? Fala, olha, Jacó anda com Labão, mas Maria anda com Isabel. Você conhece a Bíblia, vai saber, né? Maria estava grávida de Jesus, foi contar para Isabel que estava grávida de João Batista. João Batista lá sentiu até o poder de Deus dentro do útero da sua mãe. Agora, então, assim, a gente percebe que propósitos, eles se unem, né, pastor? Verdade. Mas eu quero até acrescentar aqui algo que vai nos edificar bastante, que eu tenho certeza que aconteceu nesse testemunho. Deus não entregou uma noiva perfeita para o seu filho Jesus, que é a igreja. Né? Porque a igreja é composta de pessoas imperfeitas que passam por um processo, que ainda estão nesse processo, né? Até alcançar a estatura do varão perfeito, como diz a Bíblia. Mas se Deus não entregou nenhuma esposa perfeita para o seu filho, também não entregaria uma esposa perfeita e nem um esposo perfeito. Nesse processo, o que você acha que é importante quando você percebe imperfeições, quando você percebe ali coisas que não te agradam no seu cônjuge? Pastora, a comunicação, né, conversar é muito importante. Né? Infelizmente, a gente acompanha já casais há muitos anos e uma das dificuldades que a gente percebe é justamente a justiça própria.
o orgulho. Isso tem destruído muitos casamentos, porque dentro da justiça própria tem o egoísmo, né? A pessoa, ele pensa somente nele, não pensa na família, não pensa nos filhos. E a justiça própria é algo terrível, porque fala de merecimento, né? Eu mereço algo melhor, eu mereço isso, eu mereço no centro, aquilo. né? E a pessoa lá, né, o cônjuge, não presta, não serve. Ele que é o centro, né? Então, é isso que precisa ser trabalhado na nossa vida, né? De você entender que você não merece nada. Tudo que você tem é pela graça de Deus. E então eu conversava muito com a minha esposa, né? Nos primeiros anos de casamento, havia algo assim que eu precisava avançar, melhorar. Tinha uma área, pastora, que eu tinha uma dificuldade assim terrível. Eu não conseguia pedir perdão. Eu fazia as coisas, falava de uma forma Orgulho, assim muito né? orgulho, não conseguia pedir perdão, porque na verdade eu nunca vi o meu pai pedir perdão. Então eu achava que aquele ali era o padrão correto, né? E um dia o Espírito Santo falou no meu coração: você precisa aprender a pedir perdão. Você feriu ela, né, com palavras, a forma que você falou, a forma que você agiu, você feriu. Mas eu não conseguia, era algo assim terrível. Aí o dia que, né, consegui romper isso, né, no meu casamento, consegui pedir perdão, foi um alívio, né? Foi algo, aí qualquer coisa era perdão. Né? Mas eu tive que vencer o meu orgulho. Amém. E uma das coisas que é importante, nós temos o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo. E quando você é sensível à voz do Espírito Santo, eu não conseguia, não tinha ninguém para dizer para mim, você tem que pedir perdão. Mas o Espírito Santo me ensinou. Amém. Você precisa Ele vai ensinar todas as coisas. pedir perdão. Aleluia, glória a Deus. E assim, a senhora falou, né, questão de o Senhor, né, ele não escolheu uma noiva perfeita, não é? E ele escolheu uma noiva que não era perfeita, mas que está num processo. E a senhora também falou sobre as pedras, né? Pedras brutas sendo lapidadas. Eu era uma pedra muito bruta sendo lapidada. Por quê? Porque eu era muito independente. Eu comecei a trabalhar muito nova e eu tinha uma independência financeira, né? Aos 18 anos, eu tenho um testemunho muito parecido com o pastor Naor, né? De vendas. E eu tinha uma independência financeira muito boa, muito forte, e eu quis levar isso. Porque o Marco, ele sempre foi muito dedicado ao ministério, muito dedicado, e já abriu mão mesmo de ter muitas coisas para se dedicar totalmente ao ministério, e eu avancei nessa questão financeira. E um dia eu cheguei em casa e eu vi, até mesmo dentro da igreja, nos Estados Unidos, né, pessoas de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes denominações, e eu ouvi lá dentro mesmo o seu, não existia o nosso, né, entre os casais. E eu cheguei em casa e fui levar essa cultura. E ele olhou para mim e ele falou assim: aqui dentro não existe meu, não existe seu, aqui dentro é tudo nosso. Ótimo. Então, naquele momento, eu olhei assim, porque todo mundo olha para ele e fala assim, a Valquíria, né? Mas ele é muito firme. E ele bênção, ele o casamento precisa de homens firmes, de determinação. E ele olhou para mim e ele falou assim, não é porque hoje você está ganhando mais do que eu que você é a cabeça. Eu sou o cabeça dessa casa. Foi o Senhor que me constituiu sacerdote dessa casa. Hoje você está assim, mas nós somos um aqui. Nunca mais eu falei, meu e seu é nosso forever. Que bênção, não é? Bênção. Então, assim, eu acredito que é esse processo, né? O Senhor estava lapidando, sim, não entregou alguém pronta para ele, mas durante esse processo de reconstrução, né? de formação do DNA, sabe? Eu tinha muito aquilo. Eu tenho sangue de italiano. Aqui não tem sangue de italiano, aqui tem o sangue de Jesus. Eu também tive uma experiência parecida, porque era muito, antes de converter, tinha muito aquele negócio de signo. Até hoje tem gente que acredita em signo, né?
E eu sou de fevereiro, então eles falaram que eu era do signo de peixes. Então eu era muito assim, não parece, né? Porque assim, Deus geralmente já fez muito. Mas eu já tive muitos momentos de explosão, assim, de bater porta, né, com as minhas irmãs, na minha juventude. Aí, não, é porque eu sou do signo de peixes, então eu tenho esse temperamento, né? Mas não tem signo, não tem, né, não tem formação, não tem personalidade. A questão aqui é que agora nós somos nova criatura. Exatamente, É verdade. Gálatas 2:20, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em Cristo. mim. Né? Então, quando Cristo tem essa revelação, você vence. Não é qualquer passado, qualquer Exatamente. temperamento. Exatamente. E essa revelação é importante se nós queremos cumprir o propósito de Deus, né? Saber que o Senhor é quem vive em nós, que o nosso passado ficou para trás. Não importa como que eu fui, né? Porque eu também tenho uma experiência parecida de independência, porque com 15 anos meus pais moravam no interior, em Aparecida de Goiânia, compraram um apartamento, colocaram a gente lá e pagaram escola para a gente. Pronto. Então, na cabeça deles era o suficiente. Amém por isso. Mas isso, eu fui uma pessoa muito independente. Com 15 anos, eu já viajava para todo lado, já saí com quem eu queria. Então, até o casamento, eu era a dona do meu nariz. Aí, caso com quem? Naor Pedrosa Radical. Radicalíssimo. Ó, você não tem noção. Dependendo da roupa que eu punha, se visse uma sombra, ele falava, vai trocar. E eu ia assim, sabe? Mas eu ia chorando. Mas Deus me transformou justamente nisso, porque eu era uma nova criatura. Sabe? Precisamos deixar Deus nos tratar, Deus nos lapidar, porque senão o propósito de Deus não se cumpre, né, pastor? É verdade, pastora. É tão interessante isso que você falou de uma coisa importante que também aconteceu na vida do pastor Luiz e da pastora Márcia, que Deus tinha falado para ele, né? Ela é a sua esposa. Mas ele falou, Senhor, como vai ser? Porque ele era de um jeito, era de outro. E a pastora Márcia fala muito sobre isso, que ela é a mulher que Deus a usa, né, como ela é uma mulher usada, porque o pastor Aloysio orou por ela. E eu acho que nesse processo, pastor, muitas pessoas desistem. Porque você mesmo estava falando, às vezes o homem é aquela pessoa intensa, tem uma experiência com Deus, é determinada, ele tem aquele chamado, mas a mulher não. E às vezes ele desiste, e às vezes chega até a separar por, né, muitas questões, mas não enfrenta o preço, e não ora, porque eu tenho certeza que, vendo o testemunho do pastor Luiz e da pastora Márcia, ela testemunha muito isso, e ele também, que foi a oração dele que fez, né? Quebrantou, tratou, transformou a vida dela. E eu quero saber disso. Você, então, orou pela pastora Valquíria quando você percebia? Como é que foi isso? Sim, pastora. Orava muito pela Valquíria, né? Quando eu percebia, muitas vezes, nessas limitações, como ela compartilhou, dos ciúmes, né? Da independência. Foi momentos assim que eu fui para o Senhor, porque eu sabia que Deus podia mudar, né? Deus podia transformar. Chegou um momento que a questão dos ciúmes foi algo assim muito difícil mesmo. Então, na denominação que eu nasci e cresci, a gente sentava lá no púlpito, né? Então, a gente ficava olhando para as pessoas. Mas eu já estava até com o pescoço duro já, porque se eu olhasse assim para a direita ou para a esquerda, era briga em casa. Porque eu ficava assim. Ela via coisas, ou alguém olhava para mim. Você virou o pescoço, estava olhando para a perguntava, mulher, quem misericórdia. E aí eu comecei a orar e colocar diante do Senhor. Senhor, essa foi a esposa que o Senhor me deu. O Senhor tem poder para mudar isso, mudar essa situação. Eu acho que depois a Valquíria vai poder testemunhar um pouco também da experiência que ela teve. E então, teve alguns momentos também que eu estava muito avançado no ministério, né, envolvido assim com as coisas de Deus, participando de algumas conferências. E eu tive também a percepção que, às vezes, ela ficou. Então, ela não estava me acompanhando. Então, chegou um momento que, às vezes, o que eu conversava com ela, ela não estava junto comigo. Né? Então, teve momentos que eu tive que parar um pouco, trazê-la também para perto, trazê-la para esse momento de experiência com Deus, presença de Deus, para que os dois pudessem avançar juntos, né? Falando a mesma língua, tendo as mesmas experiências com Deus. E eu penso que a Valquíria cresceu muito nisso. Amém. Porque ela, né, como ela compartilhou, eu nasci, cresci dentro da igreja, teve os altos e baixos, mas sempre na igreja. A Valquíria não teve essa vida.
de busca, de oração. Então, ela começou a desenvolver Teve isso. que aprender, né? Exatamente. No casamento. Amém. E ela cresceu e avançou muito. Eu acho que ela pode também Glória a compartilhar Deus, né? Porque as algumas orações do experiências pastor Marco dela. Aurélio foram ouvidas e hoje ela está aqui, uma grande mulher de Deus. E assim, não é, pastor? O Marco até ele fala sobre isso, né? Sobre Deus, ele não faz nada na nossa vida somente por nós, mas existe uma geração por trás, não é? Por um lado, o diabo ele me atacava muito nas minhas emoções. Eu cresci em um ambiente assim, com emoções muito machucadas, né? De complexo de inferioridade, rejeição. Então, isso me afetou muito. Mas ele orou por mim. Então, eu já tive muitas crises de depressão. E eu me lembro que uma vez foi algo assim impactante. O Marco tem um negócio com o cabelo dele, onde que ele corta. Eu acho que é mais do que eu. Eu corto em qualquer lugar. Porque meu cabelo uma hora está curto, outra está longo. Ele não. A gente muda, eu falo que eu vou procurar a escola para menina. Ele quer saber quem é que corta o cabelo. Eu não sabia. Ele é todo assim com esse cabelo dele. E um dia ele chegou em casa. Cabelo de príncipe, né, pastor? Ué. Deus falou que era Cabelo o de príncipe, agora tem que você tem que tomar- corresponder, né? Tá você tem certo. que cuidar. Aí ele chegou com a cabeça raspada. Uau. Ele chegou, eu fico emocionada com isso. Eu estava com depressão e eu me sentia muitas dores e eu não sabia, né? E eu cheguei ao médico e ninguém encontrava e era tudo emocional, E ele raspou a cabeça por minha causa. Nós temos Fez até voto. foto das meninas, né, beijando a cabeça dele. E ele olhou para mim e ele falou assim: eu fiz isso porque eu preciso de você ao meu lado. Que bênção. E eu creio que Deus, ele tem algo grande para fazer através da sua vida. E depois de um tempo, nós estávamos ali recebendo um chamado para ir para a África. Não é? Então, eu precisava estar bem. Eu precisava ter essa área das minhas emoções curadas, Amém. fortalecidas, porque o chamado não era só dele. Eu me lembro que uma vez eu falei assim, mas o seu chamado, ele falou, não, é o nosso chamado. Deus não erra. Deus nos uniu porque Ele tem algo para nós. E nós temos visto isso, não é? Hoje, quando eu vejo nações, né? Nós tivemos aqui agora, novamente, a equipe da Indonésia, e eu fui presenteada, não é? Acompanhando, apresentando o Ministério Radicais Kids para eles, até me emocionei, chorei, porque lembrei dos nossos alunos da Ásia, junto ali com eles, e quem apresentou, quem treinou, esses países, o que tem ali no Paquistão, na Índia, na África inglesa, Nepal, Bangladesh, foi eu. Então, o Senhor, o diabo, por um lado, ele sabia, ele queria me derrotar, ele queria me parar, ele queria impedir, abortar o que Deus tinha para essas nações. Sim. Não é? Mas, por outro lado, meu esposo, ele foi sábio. Amém. Por outro lado, meu esposo, ele não simplesmente chegou e falou assim, ai, tá bom, amorzinho, então take your time, né? Tem o seu tempinho aí. Não. Ele orou, ele não desistiu, ele me acompanhava, ele orava comigo, ele punha a mão na minha cabeça orando comigo, ele acordava de madrugada, ele me acompanhava, ele sempre me deu o suporte, sabe? E hoje eu vejo, né, que o que nós vivemos juntos. Então, Amém. assim, tanto ele fazendo com a igreja no geral, mas hoje nós vemos também o trabalho do Radicais Kids, né? E lá atrás o Senhor falou comigo. Quando eu me converti, o Senhor me falou, você tem um chamado com crianças. Amém. E hoje nós podemos experimentar isso, né? Amém. Mas porque o meu esposo não desistiu de mim, ele orou por mim e ele acreditou naquilo que Deus tinha para a minha vida. Aleluia. Testemunho poderoso demais, né? Também fiquei emocionada, porque realmente você vê ali, né, que a morte, né, gera vida. Morte do quê? Às vezes você se coloca na morte, né? Eu gosto muito do texto de João 12, 24 ao 26, ali tem um texto que fala, né, se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Né, pastor? Eu acho que é importante nós deixarmos essa mensagem para você.
Não existe propósito de Deus se não houver cumplicidade, se não houver preço pago. Porque, como a pastora Valquíria falou, Deus, você viu aí, né? Nem testemunhamos tanto assim, mas eles abriram muitas igrejas ali fora, na África inglesa, treinaram muitos pastores, fizeram uma obra tremenda. As implicações disso, assim, no mundo, né? De quantas pessoas serão alcançadas por causa desses pastores que eles levantaram, isso não se cumpriria se não houvesse lá atrás, né? Ali o preço pago, que foi ele orando por ela, intercedendo, e Deus fez grandes coisas, porque além de transformar a vida dela, fez da Valquíria uma grande mulher de Deus. Nós precisamos nos dispor, mas o oposto também acontece. Às vezes tem mulheres que têm uma percepção maior, que têm um discernimento, que têm um chamado, e às vezes o marido também não tem. Mas então você que tem, ore pelo seu marido, porque o mesmo poder de Deus que transformou a vida da pastora Valquíria, através da oração do pastor Marco Aurélio, pode transformar o seu cônjuge. E Deus te levantou para esse tempo. Há algo tremendo, poderoso, há um propósito muito grande que Deus tem para a sua vida e você precisa discernir. Nós vamos encerrar, né, esse segundo bloco, não acabou, porque tem o terceiro bloco, e eles é que vão falar, vão deixar uma palavra para você sobre o propósito de Deus no casamento. Eu quero já agradecer, né, a presença do pastor Marco Aurélio, da pastora Valquíria, por um testemunho tão poderoso, tão edificante que nós tivemos hoje no nosso programa. E vocês, com certeza, voltarão aqui. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você. Persevere. Creia que o Senhor tem grandes coisas para você. Dê a resposta, porque o plano de Deus é muito maior do que você possa imaginar. Amém? Quero deixar esse momento apenas para vocês deixarem essa palavra final nesse segundo bloco, porque vocês vão voltar. Então, pastora Marília, eu que quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Com certeza nós vamos voltar. Amém. Muito obrigada, pastora, por essa oportunidade, pela honra de poder estar aqui, viu? Tem sido um prazer estar e queremos voltar. Voltarão, obrigada. Com certeza. Amém. Amém? Um grande abraço. Eles voltam daqui a pouquinho com uma palavra sobre esse tema, o propósito de Deus no casamento. Somos goianas do pé rachado, como dizem por aqui. Estamos no centro do país e sempre escutamos que Goiânia era só mato e boi. Então resolvemos te mostrar o que é mato. Subimos no maior prédio da cidade, que por sinal também é o quarto maior do Brasil, com seus 191 metros de altura. Lá no 40º andar, nós filmamos isso aqui pra você. Às vezes temos dessas. Essa é a roça de Goiânia. Só tem mato e fazenda, como dá pra ver. A cidade tem só 88 anos e já se tornou a 10ª maior cidade do país e a 2ª mais arborizada do mundo. Em Goiânia temos uma das maiores igrejas do país, a Igreja Videira. Só aqui no estado somos mais de 3.000 células. E foi aqui, na cidade de Goiânia, que enchemos um estádio com 50.000 jovens. Desse pedacinho de terra, enviamos e plantamos mais de 1.000 igrejas em mais de 30 países, em apenas 20 anos. Ah, e você não sabe da maior. É aqui, nessa linda cidade, que nós vamos realizar a Conferência Internacional Vinha Kids Mulheres do Reino. Nós estamos voltando agora para o terceiro bloco, onde nós vamos compartilhar uma palavra para vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. E eu quero falar sobre propósito versus proposta. Eu quero somente ler aqui Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito.
Sabe, há um propósito de Deus, né, na sua vida, no seu casamento. Mas eu quero trazer aqui um alerta para vocês, casais, que todos nós sabemos que há um propósito, mas o nosso adversário, né, Satanás, ele tenta querer impedir que esse propósito, essa missão seja realizada. E como que ele faz isso? Ele vem com propostas. Propostas que vêm interromper, que vêm talvez atrasar aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. E isso não é algo novo, isso já aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, criou a mulher da costela, né, do homem, e Deus criou o homem à imagem, dando ao homem, né, autoridade, domínio, e deu uma ordem para o homem também, que era de crescer, multiplicar. E o homem, né, foi criado segundo a imagem de Deus, mas esse era o propósito. Mas aí o que Satanás fez? Veio com a proposta. Não é bem assim. Se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você será igual a Deus. Essa foi a proposta, né, do diabo. Não sabendo o homem que eles já expressavam Deus. E você sabe o resultado. O homem aceitou a proposta, e a consequência foi algo terrível. Não é, pastora? Sim, e o diabo ele não muda, né, as estratégias. Ainda hoje, ele tem procurado trazer propostas para impedir o propósito de Deus, não é? E eu quero falar aqui um pouquinho como mãe, não é? Porque nós estamos falando de casamento e nós, né, nós temos 2 filhas. Nós temos a Camila, de 20 anos, que se casou no mês de março, e a Milena, de 16 anos. Elas nasceram, né, dentro desse propósito de Deus de fazerem, cumprirem um propósito nas nações. Nasceram nos Estados Unidos, mas nós tivemos que voltar. Nós tivemos que voltar para o Brasil, porque os nossos documentos não foram aprovados. Voltamos para o Brasil, fizemos seminário, depois fomos para a África. E ali elas não eram filhas de missionários, não é? Mas dentro desse tempo ali, a Camila, na adolescência, ela recebeu propostas. E nós, como pais, nós fizemos exatamente, né, como eu testemunhei antes, o Marco orando por mim para que eu tivesse discernimento do propósito de Deus na minha vida. Eu orei para que a minha filha tivesse discernimento de Deus na vida dela. E a Camila, nós chegamos até a pensar nela terminar o ensino médio nos Estados Unidos, mas o Senhor não permitiu, e ela concluiu fazendo homeschooling, e ela se casou. Né? Se casou aqui no Brasil, e hoje a Camila, juntamente com o esposo dela, o Rafael, que para nós é um filho, né, que o Senhor nos deu, orei por ele, nós oramos e o Senhor nos deu esse filho querido. Hoje eles são líderes ali de adolescentes na igreja em que a Camila estava no meu ventre quando nós plantamos aquela igreja. E por que eu estou falando isso? Porque dentro do casamento existem propostas, né? Propostas, às vezes, para você deixar o seu filho em casa. Não envolve, não. É tão pequenininho. Para que levar para o culto? Está frio demais, né? A criança ainda não entende. Mas as minhas filhas, nós inserimos elas dentro do propósito de Deus. No entanto, que elas são apaixonadas, não é, meu bem? É verdade. Elas são apaixonadas, elas amam a África. A Milena, ela fazia um trabalho lindíssimo. Nós não tínhamos lá escola de balé, mas a Milena entrava no YouTube, aprendia passos, aprendeu a dançar, né, balé pelo YouTube. E ela ensaiava 10 menininhas. Dentro dessas menininhas, grande parte delas, os pais eram portadores de HIV. E ela treinava, ela ensaiava aquelas crianças. Ela fazia, né, o projeto Mateus 28 com eles, treinava, liderava células. Elas começaram a liderar células muito pequenas. Eu nunca deixei minhas filhas para trás. Nós nunca deixamos nossas filhas para trás. Tivemos propostas, sim.
Mas a África é tão perigoso. Como que vocês vão levar? Nós levamos. Em todo o tempo o Senhor guardou. E nós experimentamos de algo sobrenatural ali. Nossas filhas tiveram experiências que dinheiro no mundo não paga o que elas receberam ali. O contato delas com culturas, não é? Verdade. Elas são apaixonadas. Então, assim, as propostas vêm para impedir que você realize o propósito de Deus, tanto no seu casamento, quanto, né, no seu ministério, na criação dos seus filhos, você delegar. Eu, apesar de ser uma pessoa muito para frente, de trabalhar, de ser proativa, eu nunca deleguei, né? Eu sempre deixei com que as minhas filhas fossem realmente conduzidas dentro dos princípios por mim e pelo meu esposo. Eu entendo que o propósito de Deus é para você que é marido, para o seu casamento, né, para sua esposa, mas é para a família. Exato. São para os seus filhos, né? Eu gosto muito da passagem de Josué, quando Josué está renovando a aliança com o Senhor, e eu costumo dizer que, para mim, aquele versículo de Josué, aquelas palavras de Josué, na verdade, foi o maior troféu de Josué, porque Josué ele fala o seguinte: olha, os seus pais muito se corromperam, resolveram seguir vários deuses, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para mim foi o maior troféu. Por quê? Porque de tantas lutas, de tantas batalhas, de tudo aquilo que ele conquistou, no final muitos se perderam, muitos fizeram escolhas erradas, aceitaram propostas que foram contra o propósito. Mas Josué ele se posicionou, né, diante da família e disse: não, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E algo assim, o propósito de Deus em nossas vidas sempre foi algo muito prazeroso. Não é? É verdade. Às vezes as pessoas pensam, né? Mas vocês saíram dos Estados Unidos, né? Nós poderíamos ter ficado? Poderíamos ter ficado. Algumas pessoas ficaram, nós poderíamos ter ficado, mas algo que nós sempre decidimos é que o melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus. E nós entendemos que o Senhor, ele é muito poderoso, que é uma imigração diante do poder do nosso Deus. Então, se o Senhor fechou as portas, é porque Ele tinha algo para nós. E Ele realmente queria nos trazer para Goiânia, para nos ensinar tudo que nós aprendemos aqui, queria nos levar para a África, nos trazer de volta. Agora estamos experimentando um tempo precioso ali em Aparecida de Goiânia. Mas, assim, o Senhor, Ele é um Deus que Ele quer que toda a família esteja envolvida. E as nossas filhas, elas nos viram fazer a obra de Deus, nos ver fazendo a obra de Deus com muito amor, com muito encargo, como privilégio. E isso faz o quê? Que elas também elas desejam estar inseridas na obra do Senhor. Interessante, né, Valquíria? Porque nós sempre ensinamos isso, mas nunca obrigamos. Nunca obrigamos. Né? Nunca. Eu me lembro que quando nós estávamos plantando a igreja em Jacksonville, a Camila, com 5 anos de idade, 4, né, já pegava os envelopes e colocava nas cadeiras. E as nossas filhas cresceram nesse ambiente de igreja. Né, a primeira vez. Isso aí foi muito importante. A primeira vez. Antes de sair de lá, eu pedi para o jardineiro, que fazia o jardim na minha casa, fazer o jardim do prédio da igreja. Eu não sei se você se lembra disso. E ele foi e fez o jardim do prédio da igreja. E quando elas foram, depois acho que de 1 ano, 2 anos, que elas foram de férias para os Estados Unidos, foram com meu cunhado, a primeira coisa que elas falaram foi: mamãe, as florzinhas estão aqui ainda. Né? O jardim está aqui ainda. Mamãe, olha, na época nós tínhamos comprado o prédio, então assim, ainda estava em reforma, não tinha um púlpito. E aí a outra me ligou e falou assim: mamãe, você ia ficar tão feliz agora, porque tem um púlpito bonito aqui. Então, isso é coisa de menina, né? Se fosse um menino, talvez, né? Se preocupar com som, com câmera, mas isso estava dentro delas. Não foi algo que nós obrigamos as nossas filhas. Uma coisa interessante que eu me lembro, quando nós decidimos ir para a África, algumas pessoas vieram falar: você vai levar suas filhas? Eu vou levar minhas filhas. Por quê?
né? Não, porque eu acho que talvez seria melhor elas ficarem, né? Eu falei, é um propósito que Deus tem para minha família, elas estão juntos nisso, né? E eu vou falar, foi a melhor coisa, né? Foi a melhor decisão, porque as minhas filhas, elas lideravam célula, elas tinham um encargo. Na verdade, foi difícil para voltar para o Brasil, Foi. porque por elas, elas continuariam morando lá, servindo a Deus lá, e elas têm um coração voltado para a obra. Então, eu deixo aqui um alerta para você, né? Para você que é pai, mãe, né? Aquilo que Deus deseja fazer, Ele quer fazer através, né, do seu casamento, mas através também da sua família. Aquilo que Deus tem para você, Ele, né, é um Deus de geração. Exatamente. Os seus filhos provavelmente vão muito mais longe. Eu creio que as minhas filhas vão muito mais longe de tudo aquilo que eu já fiz, vão avançar. Isso é importante, mas o nosso adversário sempre vem com propostas. Então eu quero falar para marido, e depois eu creio que minha esposa vai também estar falando para as mulheres, para as esposas, né? E às vezes a proposta do diabo é essa, de repente colocar uma outra mulher, né, na sua vida, né? Colocar situações como pornografia, tantas outras coisas que vêm concorrer com o propósito. Então, que você possa ter discernimento, que você possa ser guiado pelo Espírito Santo. Quando as propostas vierem, faça essa pergunta, será que isso não está concorrendo, né? Essas propostas não estão concorrendo com o propósito para aquilo que Deus tem para mim e para a minha família? Isso é importante. Outra coisa, onde estão seus filhos? É importante que eles estejam fazendo parte, né, de tudo aquilo que você está fazendo. Se você é líder de célula, se você é o pastor, se é um obreiro, se você é membro da célula, é importante que a sua família estejam todos inseridos nesse propósito de Deus. Sim. E assim, como esposa, né? Eu me lembro que, às vezes, o homem, né? Não sei se todas, né? Todo amor, carinho, respeito ao meu marido, né? Mas o homem, às vezes, ele é mais, assim, devagar para pensar, para ter criatividade, de como fazer com o filho, sair com o filho no final de semana. E a tendência da esposa é só guardar aquilo, criticar, não é? Eu falo isso porque eu cresci nesse ambiente. E o que eu fazia, né? Eu via que a vida do meu esposo, né, devido a ele realmente se dedicar à obra do Senhor, eu criava ambiente, eu criava situações. Então, me lembro que, quando elas eram pequenas, nós tínhamos ali perto de casa uns lugares bem interessantes que elas gostavam muito. Aí eu chegava nele e falava, amor, convida as meninas, leva elas para lá. Ou então cinema, né? Elas gostam muito desses filmes dos super-heróis. Eu não gosto de cinema. E o pai gosta. Aí eu falava tudo, mas saía como se a ideia fosse dele. Então, assim, ao invés de você sobrecarregar o seu esposo, não é? Ajude nesse momento. Talvez ele não teve a ideia, tenha você. Cria um ambiente, sabe? Para que ele seja aquela pessoa que vai criar momentos, né, com seus filhos, entendeu? E eu acredito que tem momentos que elas tiveram que acho que foi ideia do papai, mas, na verdade, foi minha. E ele ganhou a fama. Mas tudo bem, porque nós somos um. Sabe, nós somos um nessa história, nós somos um. A pastora Marília falou aqui, eu percebo que vocês são bem companheiros. Nós realmente somos. Nós já moramos em vários lugares. Nós fizemos discípulos para o Senhor Jesus Cristo em vários lugares. Eu já tive mais de quase 2.000 crianças debaixo da minha liderança, mas elas estão na África, estão em outro continente. Quem sempre esteve comigo? Meu esposo, minhas filhas. Minha primeira filha, a flecha já foi lançada, a primeira flecha já foi lançada. Então, assim, nós, como marido e mulher, precisamos cuidar um do outro, amém? Para que esse propósito se cumpra. Eu falo muito, vou parar de falar, mas eu preciso falar algo muito importante para você, esposa. Você é
muito importante no chamado de Deus para o seu marido, no propósito de Deus para ele. Seja esse dentro da igreja ou até mesmo como empresário, como, né, no trabalho secular. Então, seja você aquela pessoa que vai orar, que vai guardá-lo, que vai realmente entender os momentos difíceis da vida dele. Você é a coroa na cabeça do seu esposo. A Bíblia fala isso, né? Que a esposa ela é a coroa na cabeça do marido, que você realmente possa se posicionar e ter esse lugar de honra como esposa de um homem que tem o chamado de Deus. Olha, eu quero finalizar aqui, né, deixando uma palavra para você, marido. No mundo que nós estamos vivendo, nós temos hoje 3 grupos de pessoas. Existem aquelas pessoas que estão realmente comprometidas com Deus, pessoas que são ativas mesmo no corpo de Cristo, os filhos, a família, a esposa. Mas nós temos um segundo grupo nos dias de hoje. São aqueles que conhecem Jesus, mas não são comprometidos. Hoje, agora, também dentro desse grupo existem os desigrejados, né? A igreja não é importante mais, vamos servir a Deus dentro de casa. E existe o terceiro grupo, que são aquelas pessoas que não conhecem Deus, né? Não conhecem o Senhor Jesus, nunca nasceram de novo. E qual que é a importância de você estar no primeiro grupo? Quando você entende do propósito de Deus no casamento e para a sua família. Por quê? Porque a tendência dos seus filhos, quando eles são criados nesse ambiente, né, de igreja, de vida de Deus, né, de tudo aquilo que nós estamos experimentando, a probabilidade deles crescerem e eles também desejarem isso para a vida deles e para os netos será muito grande. Exato. O problema do segundo grupo, que é aqueles que não têm compromisso, né, com Deus, compromisso com a igreja, vêm somente nos cultos quando desejam, ou nem estão mais frequentando, né, os desigrejados. O problema disso tudo é o seguinte, é uma proposta, na verdade, que o inimigo tem colocado diante de muitos crentes. Não igreja, Jesus sim, não igreja, né? Dos desigrejados. Só que qual é o perigo disso? A probabilidade dos filhos das pessoas que estão nesse segundo grupo crescerem e não querer, de fato, estar envolvido com as coisas de Deus é muito grande. Exato. Então, é uma proposta perigosa. E não somente isso, eles estão crescendo, vendo o seguinte, que igreja não é importante, pastor não é importante, as coisas de Deus não são tão importantes. Mas você precisa entender que os seus filhos vão ter amigos fora da igreja, né, ter um mundo lá fora. Só que não é só isso. Os netos, os seus netos, né, provavelmente não conhecerão o Senhor. Então, isso é muito perigoso. São propostas que muitas vezes o inimigo apresenta, né, para concorrer com o propósito que Deus tem para a sua família. Então, eu louvo a Deus, exatamente, né, isso aconteceu com a geração de Israel. A palavra de Deus lá em Juízes diz que surgiu uma geração daquele povo que saíram lá do Egito, que viram o Mar Vermelho, né, se abrir, os milagres que aconteceram. Eles saíram de lá, viram, mas em Juízes a palavra fala que surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Eu louvo a Deus que as nossas filhas cresceram nesse ambiente de igreja e hoje todas estão envolvidas, amam o Senhor Jesus. Vale a pena você seguir a sua missão, o propósito que Deus tem para você, para a sua família e também para os seus filhos. E hoje eu acho que, finalizando, não é, o nosso tempo aqui com vocês, nós acreditamos, sim, que existe a pessoa certa para cumprir o propósito de Deus, né? O Marco e eu, nós vamos completar 25 anos de casados, temos nossos filhos espirituais, nossas filhas naturais, daqui a alguns anos, não é? Já estamos sonhando com os nossos netos, e grandes coisas o Senhor tem para fazer. Não porque somos perfeitos, mas porque somos aqueles que o Senhor escolheu para cumprir o propósito dele. E através do nosso casamento, o Senhor nos uniu para cumprir o propósito dele. Amém. Quero encerrar, então, esse tempo fazendo uma oração pelas famílias, por você que está nos ouvindo e nos assistindo também. Senhor, nós agradecemos por esse tempo tão precioso,
Agradecemos porque o Senhor tem um propósito para todos, o Senhor tem um propósito no casamento, Senhor. Sim. Eu peço agora que o Teu Espírito Santo esteja trazendo luz, que o Teu Espírito Santo esteja agora ministrando aos corações. Apresentamos agora cada família, cada casamento, que o Senhor esteja agora guardando, blindando, Senhor, livrando de todo mal, de todo perigo. Nós oramos, abençoamos as nossas famílias, no nome de Jesus. Amém. Amém.